Continuando a aula de colocação pronominal, que nada mais é do que colocar esses pronomes aqui, ó. Me, te, se, o, ali, nos, vos, tá vendo? São os pronomes oblíquos átonos, quando eles aparecem no meio, antes ou depois do verbo, tá? Caso de mesóclise, gente, acontece muito com verbos no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito, tá vendo? Eu falarei, futuro do presente, ó. Aí vai ficar eu falar-te-ei, tá vendo? Pronome oblíquo no meio do verbo. Eu falaria, futuro do pretérito, tá vendo? Eu falar-te-ia, tá vendo? O pronome fica no meio do verbo, tá vendo? Ó. Isso é um caso de mesóclise, né? Então, mesóclise sempre ocorrerá quando, no caso, o pronome oblíquo átono ficar no meio do verbo. E só pode ficar no meio do verbo se o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Olha o exemplo aqui, ó. Olhar-te-ei pela janela, tá vendo? Ó. Oferecer-te-ia uma simples palavra, tá vendo? Tá? No entanto, aqui tem uma observação. No entanto, jamais te olharei pela janela. Por que aqui, ó, o verbo está no futuro, mas por que aqui o pronome oblíquo átono não ficou no meio do verbo? Ele ficou antes do verbo, caso de próclise, porque aqui tem um jamais, tá vendo? Que é um advérbio aqui, no caso de tempo. Aqui é a mesma coisa, não te ofereceria, tá vendo? Verbo no futuro, só que o pronome oblíquo átono está antes do verbo. Por quê? Porque eu tenho um caso aqui tem um não aqui, que é um advérbio de negação, que atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Nós vimos isso lá no caso de próclise. Então, quando for um caso de próclise, o caso de ênclise cai por terra, né? Tem uma atenção aqui, ó, atenção. Em hipótese alguma, o pronome pode vir posposto, né, ao verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, né? É errado dizer-se chamarei-te ainda hoje, tá vendo? Né? Então isso aqui tá errado. Por que isso aqui tá errado? Por que esse pronome oblíquo átono tá errado? Porque o verbo está no futuro, tá vendo? Se está no futuro, esse verbo aqui ele tem que ir para o meio do verbo. Então vai ficar como certo? Chamar-te-ei ainda hoje, tá vendo? Que seria o correto, né? Vamos para os casos agora de ênclise. Ênclise é quando o pronome oblíquo átono aparece após o verbo, né? Aí temos aqui, ó, verbo no imperativo, ó, levante-se e lute, tá vendo? Verbo no imperativo, o pronome vai ficar sempre depois do verbo, nada adiante, se levante está errado. Em qualquer tempo do indicativo, com exceção do futuro do presente e futuro do pretérito. Indagava-me, enviaram-lhe, tá vendo? Sempre quando início de frase com verbo, né, o pronome tem que ficar depois do verbo, tá? Exceto se o verbo estiver no futuro, né, como nós já vimos anteriormente. Aí tem que usar mesóclise, o pronome oblíquo átono no meio do verbo. No gerúndio, sem a preposição em, ó, tratando-se de didática, tá vendo? Porque se tiver a preposição em, aí vai ser próclise, né, que nós vimos anteriormente. No infinitivo, sem preposição ou sem atração, ó, vê-la era o que mais impressionava. Quando houver advérbio com pausa, aqui consertam-se, tá vendo? Se não tivesse essa vírgula aqui, seria aqui se conserta. Como tem, o pronome oblíquo átono vai para depois do verbo. Então esse é o caso aqui de ênclise, tá, gente? Então nós vimos aí o caso de próclise, caso de mesóclise e caso de ênclise.